Começou. Oi, pessoal. Eu sou a Rafaela, sou integrante do Pacto, junto com a Mariana. E hoje nós vamos entrevistar a professora Miriam Delboni, do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSM. Então, começando com a primeira pergunta, a gente queria pedir uma introdução, assim, da diferença entre a rotina e o cotidiano. Tá bem. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do grupo do Pacto, pela professora Keila, pelas meninas que estão sempre envolvidas, né, com esse grupo tão potente. Bom, a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre cotidiano, para conversar um pouquinho sobre rotinas, né, diante do que a gente está vivenciando na pandemia. E aí as meninas estão me perguntando um pouco sobre os conceitos disso, né? Como é que a gente pode diferenciar uma coisa com a outra. Na terapia ocupacional, a gente estuda muito esses conceitos são muito caros para nós, né? O conceito de cotidiano, por exemplo, é um conceito muito fortalecido na terapia ocupacional no Brasil. Ele vem com uma força ali em 1988 e com a professora Berenice Rosa Francisco. Depois ele vai se fortalecendo na década de 90 pela professora Sandra Galego e outros colegas que vão estudando o cotidiano. E o cotidiano, ele vem numa perspectiva para nós, numa perspectiva bastante das ciências sociais, né? É no cotidiano que a gente pode entender que é como se ele fosse um cenário onde acontece tudo o que a gente enxerga na terapia ocupacional, né? De uma forma mais prática, porque o conceito é abstrato. É no cotidiano que as relações sociais vão se inseridas, né? Então, as relações do dia a dia, a forma como as pessoas se relacionam entre si, os atravessamentos culturais, as questões que envolvem a forma de pensar, né? O que me guia ideologicamente a partir do meu pensamento, como é que eu organizo o meu dia e todas essas questões. Então, as questões pessoais ou as questões coletivas estão todas nesse cenário do cotidiano, né? Já as rotinas, ela tem a ver com um caráter um pouco mais mecânico, digamos assim, tá? O que é que eu faço todos os dias, né? De que lugar que a gente faz coisas todos os dias. Então, eu acordo, todos nós, uma hora acordamos, em horas diferentes. A gente tem uma rotina de autocuidado, né? De ir ao banheiro, escovar os dentes, tomar banho, etc. A gente tem uma preparação de um café da manhã, muitas vezes. A gente tem uma rotina de trabalho ou de envolver de algumas tarefas mais que são mais produtivas. A gente se envolve com algumas questões de lazer, né? E essa rotina, ela é muito específica, assim, de cada um ou daquele coletivo que vive junto, e ela também é atravessada por várias coisas, por exemplo, hábitos e costumes, né? Então, crenças culturais, valores. Então, por exemplo, pessoas gostam de tomar banho de manhã, outras gostam de tomar banho à noite. Então, a rotina de tomar banho, né, da ação, do desempenho ocupacional na ação de tomar banho, ela vai ocorrer em horários diferentes e de maneiras diferentes. O que acontece muito com com as pessoas que a gente atende é que as mudanças dessas rotinas, né, vão influenciar e mudar o cotidiano.
né? E aí pensando que o cotidiano sendo um grande cenário dessas relações e tudo mais, quando a rotina é modificada, né, o cotidiano também acaba sendo modificado. É como se a gente tivesse um grande conjunto de coisas, né? E aí a gente mexe uma pecinha e esse conjunto também mexe. Então, pensando no idoso, né, que é o público que a gente está falando. Então, pensa que o idoso tinha uma rotina, né, todo dia de acordar às 6 da manhã, tomar banho e depois o café, era só um café preto, né, que ele fazia um café passado e depois ele ia cuidar das coisas da roça, digamos assim, da plantação e etc. Isso era uma rotina, né, dessa pessoa e que estava inserida neste cotidiano, que era ele encontrar também as pessoas que compravam verdura, que é ele depois voltar e a esposa fez o almoço, enfim, tem todo um cenário, né, desse cotidiano constituído com essas rotinas. Caso ocorra alguma interrupção nessa rotina, alguma situação de adoecimento, uma privação ocupacional, uma interrupção ocupacional nesse senhor, nessa pessoa, essa rotina pode ser afetada, né? Então, agora ele está dependente num banho, né? Então, ele não toma mais banho às 6 da tarde, tem que esperar o filho que chega do trabalho à noite para ajudar a tomar banho. Isso interfere completamente num contexto do cotidiano, né? Dessa pessoa no cenário. E aí é um cotidiano coletivo, quer dizer, interferiu sim na mudança da rotina daquele senhor, mas também daquela senhora e também do filho, né? Que agora tem uma preocupação de vir até a casa para ajudar no banho do pai. Então, é mais ou menos um exemplo assim do que é uma rotina, né? Que é aquilo que a gente faz com frequência, que um pouco caminha por essas áreas, assim, né? Que a gente chama de área do desempenho. E o que é o cotidiano, né? O cotidiano é esse grande cenário onde a gente vai olhando todas essas perspectivas, né? E é um conceito muito brasileiro, e eu acho muito bonito, e eu gosto muito porque foram minhas professoras que criaram esse conceito. Bom, daí então, como a senhora falou um pouco sobre esse rompimento da rotina do idoso, se pudesse falar assim, como é um pouco mais para o cuidador dele e também como que esse cuidador pode fazer junto com o idoso para eles reinventarem uma nova rotina, reformular o que eles faziam antes. Eu acho que dentro desse assunto inteiro, assim, eu acho que para um cuidador, a questão mais importante é entender dois aspectos, né? Uma é a independência ou a dependência ou a semidependência do idoso, e outra é a questão da autonomia, que é o poder de escolha que esse idoso tem, né? Eu penso que as situações de conflito que podem advir de diversas situações do cotidiano, né, vem um pouco da compreensão de quem cuida na tentativa de duas situações, ou de romper ou, digamos assim, tirar a autonomia do sujeito, do idoso, a partir da perspectiva de que ele está dependente ou semidependente para algumas tarefas, e tirar a autonomia da escolha. E isso traz um monte de conflito entre os dois, né?
Porque uma coisa é eu perder a capacidade de mover minha mão, meu braço, porque eu tive um AVC ou porque eu tive uma fratura e tudo mais, né? Mas outra coisa é não deixarem que eu escolha o que eu quero comer, a hora que eu quero, ou como organizar essa rotina, né, da alimentação, que era uma coisa que aquele idoso fazia. Então, para que esses conflitos não ocorram, né, é importante que o cuidador consiga olhar para aquele idoso nas potencialidades de todas as capacidades que ele mantém, né, e entender que quanto mais autonomia de escolha, com segurança, né, ele dá para aquele idoso, né, que ele puder dar para aquele idoso, mais ele vai manter independência, né? E quanto mais potencializar a independência, também fortalece a autonomia. Então, um exemplo muito clássico, a gente falou de um idoso que cuidava da horta, né? Agora eu vou falar de uma idosa que era dona de casa, tá? Pensando assim. E aí teve uma ruptura das rotinas e do cotidiano por uma questão de um acidente vascular encefálico, um AVC. E aí agora ela não consegue mais cozinhar, né? Fazer todas as tarefas das atividades da cozinha. Bom, o terapeuta ocupacional avaliaria exatamente quais são esses contextos, quais as atividades que poderiam ser organizadas de forma que ela mantivesse algumas independências, né, com tecnologias assistivas e tudo mais, para ela poder fazer. Mas, digamos que a gente não tem o terapeuta ocupacional para ajudar, né, nesse momento. Quem está cuidando do idoso, quem está ao lado do idoso, precisa envolvê-la, né, na participação de algum aspecto que era importante para ela. Então, eu preciso entender quais eram os papéis ocupacionais importantes daquela senhora, né? Por exemplo, era uma dona de casa, era ser esposa e cuidar do marido e fazer o almoço para a família, etc. Então, isso é muito importante para ela. Bom, como cuidador, eu tenho que minimamente garantir ou introduzi-la em situações em que ela possa vivenciar isso, né? Como? Me diz o que nós vamos fazer de almoço, o que eu preparo, fica junto aqui na cozinha, tenta separar aqui esse feijão para mim com a outra mão, que tem que escolher para cozinhar, quanto que vai de arroz, né? Uma xícara, 2 xícaras, entende? É completamente diferente você deixar o idoso que teve um AVC ou a idosa, então agora assistindo televisão, na cadeira de rodas, enquanto a outra está fazendo comida e levar o prato de comida, né? Quanto mais essa ruptura do cotidiano, da autonomia, né? A ruptura de todas as atividades que ela fazia é distanciada, mais essa idosa vai embotar, que a gente chama, né? Vai tendo perdas que naturalmente, por falta de estímulo, já vão acontecer por causa do envelhecimento, mas também porque não está tendo, né, chamamento para aquilo que era importante para ela, né? Então a gente pode chegar num momento de uma depressão para o idoso que vai ser bastante importante e aí vai medicar o idoso, né? Porque está deprimido, porque está com raiva, porque xinga, porque está nervoso, né? E aí a solução seria a medicação, sendo que muitas vezes falta para o cuidador conseguir compreender que mesmo naquela situação da dependência, algumas autonomias, quando possíveis, devem ser preservadas, entende? E potencializadas as atividades que são possíveis daquela pessoa realizar. Eu não sei se eu expliquei direito.
A gente também pensou em que nesse período de mudanças, né, as frustrações e incertezas, elas vêm tanto do cuidador quanto do idoso, né? Daí alguma forma de lidar com isso, né? Além disso que a senhora está falando de tentar sempre inserir o idoso em questões que ele gosta, né? Que coisas que ele já fazia antes. Você tem alguma outra dica em relação a isso, de como lidar com esse período? Esse é um período muito difícil, né? Para todo mundo que está ou em situação de confinamento, confinamento não, desculpa, em situação de isolamento social. Às vezes tem situações que o idoso está em isolamento, né, longe da família. Tem situações onde a família está convivendo junto com o idoso, mas tem que sair para trabalhar, né? Então tem tantas situações de possibilidade de conflito nesse momento, né? Ou de estar todo mundo junto e relações que eram potencialmente já frágeis começam a se exacerbar, né? Eu sempre acho que uma boa dica é o diálogo, né? Sempre acho que a gente tem que tentar conversar. Mesmo com um idoso que tenha uma dificuldade cognitiva, mesmo com um idoso que tem uma dificuldade de ouvir, mesmo um idoso que tenha uma dificuldade de expressar por alguma sequela, a linguagem corporal, essa ainda se permanece por muito tempo, né, na captação da comunicação, né? Então, mas eu não consigo conversar com o meu pai, eu não consigo falar que ele não me ouve, né? Ele não consegue conversar, mas ele capta a tua face, a tua ansiedade, de alguma forma essa leitura de expressão, ela permanece durante muito tempo, né? Então, a comunicação, ela não é só falada e ouvida, né? A gente tem um monte de forma de se expressar e tudo mais. Então, é importante um diálogo. Aí você vai falar, mas eu não consigo falar porque ele não me ouve, ou eu não consigo conversar com ela porque ela não fala. Mas tem tantas formas de gestos ocorrerem e de situações poderem ser amenizadas a partir de uma relação, de uma linguagem não verbal, né? De um bom toque, de um bom sorriso, uma boa disponibilidade nessa relação, que muitas vezes pode, de fato, diminuir muito o estresse, né? De várias situações. Como a gente está falando para um público geral, a gente não sabe exatamente com quem, né, poder falar, é uma, digamos assim, uma orientação generalizada, né, que é uma coisa que os terapeutas ocupacionais não gostam muito de fazer, porque a gente gosta muito de avaliar cada sujeito individualmente, né, mas de uma forma assim que generalizada eu pensaria que a disponibilidade para o diálogo é assim, a mais interessante. E, de fato, sobrecarrega o cuidador, o acompanhante que vai estar nesse momento, porque é a partir dessa pessoa, né, que vai ajudar o idoso a entender todo esse processo, todas essas questões. Então, tem que se fazer um exercício, né? É como um dia, por exemplo, ela ou ele, como mãe ou pai, né, de um filho, teve que fazer um monte de esforço para entender o que aquele neném estava querendo dizer quando chorava, e gritava, etc., e não falava, né? Então, a relação continua nesse âmbito, né? Pensando que os pais também fizeram esse esforço para compreender enquanto a gente crescia, né?
e a gente se desenvolvia e eles foram tentando nos entender, a gente também, nesse momento, pode tentar fazer o mesmo esforço nessa comunicação, né? O que isso está querendo dizer? Eu estou aqui para você, né? Nesse momento, eu estou aqui contigo, estou junto, sente meu abraço, sente, né, a minha mão, conversa olho no olho, um sorriso. Eu acho que são coisas que podem amenizar esse estresse. De novo, assim, pontuando uma questão mais generalizada, né, nesse momento. E agora, assim, para além um pouco de idosos e cuidadores, mas para um público que a gente tem aqui no Pacto, principalmente no nosso Instagram, que esse eu acho que é um tema que aborda bastante estudantes, principalmente. Como que a gente lida com como se fosse uma imposição que a gente tem de criação de novos hábitos versus o fazer nada? Como que a gente consegue lidar com isso? Pois é, olha, de novo, a gente não tem receita de bolo, né? Porque como a gente olha cada história de vida, cada situação. Você tem uma coisa que os terapeutas ocupacionais se incomodaram muito, por exemplo, é com esse número de atividades, né, de rolo de atividades que as pessoas saíram aí indicando, precisa ler um livro, precisa fazer jardinagem, aproveita e vai fazer um curso de inglês, aproveita e vai fazer nananã, né? Como, de uma forma muito mecânica, as pessoas pudessem, de fato, fazer isso numa situação de pandemia, numa mudança completa de todas as rotinas e o cotidiano, né? E ainda tentar manter o foco de fazer coisas, né? Então, veio esse boom logo no começo, que foram irritando um pouco os terapeutas ocupacionais. Como assim, né? Vai ler um livro? Porque esse tempo, né, eu acho que é um tempo de redescoberta das pessoas, né? Um pouco desse contato consigo mesma. Eu falo assim, bom, eu até agora não fiz academia, né? Tinha aí as coisas para fazer de academia e tal, não fiz. Será que agora eu vou abrir uma coisa e fazer academia? Bom, pode ser, ou pode não ser. Eu sempre olho para minha estante e vejo lá que tem uns livros que eu gostaria de ler. Eu não achei esse tempo para ler. Será que agora tem ou não tem? Se você não tiver desejo, ele não vai aparecer, né? Eu sempre pensei em que eu pudesse fazer jardinagem. Será que eu posso fazer agora? Deveria? Se você se sentir positivo para fazer, você vai fazer, senão você não vai fazer, né? Então, eu fico pensando que a gente está com muita coisa para administrar, assim, de notícias, de informações, tudo mudou muito, aquilo que vinha se preparando para fazer mudanças, assim, né? Ao longo de um tempo, ela mudou radicalmente, de uma semana para outra, um dia para o outro, e aí as coisas vão mudando, mudando. Eu acho que a gente deve se permitir. Eu estou no tempo, assim, de poder me permitir. Aprendi novas formas de comunicação, como essa, acho interessante, né? Não sei se é uma coisa que vai ficar para sempre, se agora a gente vai ter ou não como uma ferramenta a mais, né? Que era uma coisa que eu tinha resistência para usar, e hoje eu vejo que facilita um monte de coisa. Eu acho que, às vezes, também tem uma questão que a gente precisa tentar. Outro dia eu estava até conversando com as meninas antes disso, eu ouvi uma situação importante, assim, sabe? A gente às vezes está numa escuridão, né? A gente às vezes está, assim, tem dias que o dia é pesado, é muita notícia, são muitas perdas, a forma como o estudo está sendo lidado, e é muito complicado. E às vezes a gente precisa conseguir acender
um fósforo. Como se a gente estivesse numa escuridão e a gente só tem que acender um fósforo. E quando a gente acende um fósforo na escuridão, a gente já não tem mais escuridão, né? A gente já conseguiu desnoviar aquela escuridão toda e a gente já tem uma luz. Então, todos os dias eu tenho que dizer que eu faço o exercício de acender pelo menos o fósforo. Às vezes eu vou para uma velhinha, mas pelo menos o fósforo eu acho que eu tento fazer. Como? Algumas pessoas vão buscar meditação, outras pessoas vão buscar jardinagem, outras pessoas vão fazer oração, outras pessoas na composição de um grande almoço coletivo ali com a família, ou um bom almoço para si que está sozinho, né? Alguma coisa no dia você vai ter que achar uma chaminha, entende? Uma chama do fósforo, um fósforozinho para espantar a escuridão. E aí é uma coisa que é sua, né? E isso é importante que você ache, porque para você sair da escuridão, então você vai precisar de uma luzinha, né? Essa luzinha interna é uma busca que você vai fazer externamente com o planeta, com a flor, não sei, com alguma coisa que te ajude a conectar com a possibilidade de acender a luzinha. Porque a gente está vivenciando um período muito adoecedor e é importante que a gente consiga descobrir pequenos espaços que a gente possa sobreviver a isso. Então não precisa fazer mil coisas, né? Só lembra de acender um fósforo. Tá? Eu consegui hoje achar uma luzinha, uma coisa que está me deixando feliz. Um sorriso, né? Do meu filho. O carinho do meu cachorro. Né? A flor que abriu no jardim. A oração que eu consegui fazer. Alguma coisa, né? A gente tem que acender um fósforozinho. Eu gosto muito disso, porque eu acho que isso ajuda a gente a espantar a escuridão, né? Que tem sido esse momento. Então, que conselho a gente não dá, né? Se fosse bom, a gente vendia. Então, não é um conselho, mas é um jeito da gente poder sobreviver a isso. Então, o ócio, não fazer nada, eu acho que tudo bem, né? Fazer alguma coisa por nós, assim, é importante também, que a gente consiga fazer. E acender a luzinha, o fósforo. Achar uma coisa que, de fato, faça sentido para você no meio da escuridão, né? Acho isso. A gente, agora para finalizar, então, a gente ouviu alguns relatos sobre a mudança de comportamento dos idosos, mas acho que dá para falar um pouco no geral, que todo mundo, eu acho que está sofrendo uma mudança de comportamento nesse período. Então, como lidar? É muito individual, né? Por exemplo, a gente vai ter pessoas que querem sair de casa, que não aguentam, né, ficar tão restritos no ambiente, pessoas que não estão compreendendo, né, o que está acontecendo. A gente vai ter idosos com declínio cognitivo que estão em instituição de longa permanência, que a família não está podendo visitar, né, por exemplo. E isso é bem difícil, tanto para a família quanto para o idoso que não consegue mais entender. Não dá para entender o que está acontecendo, né? Um idoso que está com perda cognitiva não consegue entender o que está acontecendo, que não tem mais um familiar que está visitando. Né? Então, são muitas situações de conflito e de dificuldades, né, que os idosos estão passando, como todas as outras os outros ciclos de vida, né? As crianças que estão há 60 dias
sem sair de casa, né? A escola mudou para elas, né? A escola demora para algumas dentro de casa. O trabalhador que está com home office em casa, com o idoso e com a criança, né? Então, são muitas nuances de conflito para poder dar errado, né? Um monte de coisa. Então, digamos assim, o mais luto da casa é atos de equilíbrio, não vai ter muito jeito, né? Então, se é essa responsabilidade de quem tem a criança, tem o idoso e tal, é importante que essa pessoa que está em casa consiga, de alguma forma, fazer uma rotina para si, né? Disso que a gente está falando, e tentar manter alguma rotina de forma que ela consiga ter um cotidiano mais ou menos saudável dentro desse aspecto, porque senão é muito adoecedor. Então, alguém neste grupo familiar tem que ter uma certa organização disso tudo. E aí, quando eu brinco que talvez seja é o adulto, né? Não vai ter muito jeito. É a mãe que está trabalhando em casa, com o filho que não está na escola, e a idosa, o idoso que mora junto, né? Então, é distribuindo tarefas, é organizando quadro de tarefas, de quem faz o quê, né? É dar autonomia para o idoso e a idosa fazer coisas, é dar autonomia para a criança fazer coisas, né? Então, assim, qual é a sua tarefa dentro dessa nova rotina, criança? Né? Jogar o lixo fora, né? Organizar e tirar os lixos, essa é a sua tarefa. Pegar o cocô do cachorro. Qual é a tarefa do idoso nesse contexto, né? Então, alguém na família deveria ajudar a dar um ritmo para esse cotidiano, né? Um ritmo para essa nova rotina. Digamos, nós temos um banheiro na casa, né? E agora está todo mundo aqui dentro. Bom, alguns horários de banho vão ter que mudar e ajustar, alguns horários de uso do banheiro e da limpeza do banheiro a gente vai ter que alternar. Entende? Então, são várias questões que vai para um âmbito de administração, acho que dessas questões, que é importante que alguém consiga fazer isso, chamando aquele grupo coletivo, né, de forma a pensar como essas tarefas vão ser distribuídas, de acordo com a possibilidade e autonomia que cada um tem, né, com a possibilidade que o desenvolvimento daquela criança também alcança, né, nada a gente vai fazer irresponsável, mas para que algumas pessoas consigam também se entender dentro dessa família, que elas podem colaborar. E não só, por exemplo, quem está no home office ficar enlouquecendo, gritando, para parar de falar, gritando, né? E querendo concentrar todas as ações em cima dela, porque ela não vai dar conta. Né? Então, são tantas situações de nuance que eu fico pensando que este adulto, né, ou alguém que seja mais, digamos assim, que tenha um papel ocupacional de mais comando, de comando não, mas de pai, de mãe, que na verdade assuma um pouco aquela família, né, de alguma forma, possa ter uma organização para si e para os demais, para que as coisas possam ocorrer, né? Então, para que tenha o menos conflito possível. E não assim dizer, põe alguém para fazer jardinagem e o outro vai ler um livro. Não, não vai rolar. Não, quem nunca gostou de jardinagem não vai gostar agora. Quem nunca leu de novo um livro, né? Porque agora que está em pandemia vai ler um livro. Então, é dar responsabilidades dentro daquele âmbito, daquele contexto familiar, daquela cultura, né? Daquela família, de todo aquele processo familiar, o que é que cada um pode fazer e que desafogue exatamente
que tem o home office, que tem o filho para cuidar com as aulas e que tem o idoso que está não compreendendo muito o que está acontecendo e precisa, né, de um centramento, e isso vai depender exatamente de quem cuida, né? Então, a Keila fala bastante, né, sobre a sobrecarga do cuidador, né, de como que faz para distribuir isso, também distribuir essa carga, né, com outros elementos da família. E não tem nenhum problema pedir ajuda, né? A gente tem que aprender a pedir ajuda e a aprender que é importante que o outro assuma outras responsabilidades para que ele possa crescer também. Prof, a gente te agradece muito por ter aceito o nosso convite para vir falar dessa temática tão importante, que parece que hoje, na situação que a gente está mais potencializada ainda, né, a importância disso, de ter uma rotina estabelecida, de conseguir se adaptar, né, às nova realidade que a gente está. E o Pacto agradece muito a senhora ter vindo. Eu que agradeço, foi bem legal a conversa. Estava até nervosa, já passou. Se alguém ficar com alguma dúvida também, dá para mandar para a gente ou comentar, botar nos comentários. E daí a gente tenta. A gente tem um grupo também no WhatsApp, para quem tiver interesse, né? Bom, desejo sorte. A ideia é que a gente não passasse uma receita, né? É só umas reflexões daquilo que dá para a gente pensar em fazer, mas não que isso possa substituir um terapeuta ocupacional no domicílio, né? Ou avaliar exatamente todas essas questões. Então, falando que público que tem esse alcance, né? E às vezes uma realidade cabe para uma pessoa, mas não vai caber para outra, né? Então é importante que as pessoas avaliem a sua realidade, avaliem as suas possibilidades, né? E que se organizem um pouco dentro dessa situação louca chamada pandemia, né? De uma forma que possam sair o mais saudável possível, né, desse processo. Tipo, todos os pontos de vista. Físico e psicológico. Tá bom? Então, tá. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau.